Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Hoje é 19 de agosto de 2023, são 8 horas e estamos dando início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui pela rádio Chapecó FM 100.1 MHz. O programa Hora Espírita está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, que são filiadas à Federação Espírita Catarinense e que pertencem à 12ª União Regional Espírita. E o nosso programa tem por objetivo trazer a este espaço sempre temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento, também passagens da codificação espírita, e tudo isso para que possa ser debatido sempre à luz da doutrina dos espíritos. E o nosso tema de hoje: o argueiro e a trave no olho. Já estamos também ao vivo no Facebook, na Rádio Chapecó, e você está convidado a participar conosco, encaminhando sua pergunta, sua colaboração, sua sugestão, tanto para o programa como também de temas para programas futuros. E, afinal, é você a razão do nosso encontro. E pode fazê-lo através da live do Facebook, também da rádio, pelo qual você pode inclusive ver e ouvir o programa. E tem também o WhatsApp 2049-1212, tem o telefone fixo 2049-1200, tem o site da rádio www.radiochapecó.com.br. Vários meios para você entrar em contato conosco e nos ajudar a construir o nosso programa de hoje. Tem também as nossas redes sociais no Facebook, no YouTube, Instagram, com o nome Hora Espírita Chapecó. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Lá você encontra também os links dos programas anteriores, informações das casas espíritas aqui de Chapecó e da região, e também o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho de hoje, contamos com a presença da Sandra Cússera, da Loine Parisotto e este que vos fala, Ayrton Rigoto. Somos todos trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia, Sandra. Bom dia, amigos. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo e um bom sábado a todos. Bom dia, Ayrton, Loine. Bom dia a toda a nossa audiência. Que tenhamos um ótimo programa e um ótimo final de semana. E antes de nós darmos início diretamente ao nosso debate de hoje, vamos ouvir o nosso patrocinador, a quem nós queremos agradecer por nos permitir estar aqui todas as semanas, a Escala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e estamos apresentando o programa Hora Espírita. Para darmos início ao nosso tema, que será abordado hoje, convidamos o nosso amigo ouvinte a buscar em suas lembranças um momento qualquer onde alguém lhe tenha julgado, tendo como motivo um simples equívoco, um erro que tenhas cometido. Certamente não deve ter sido uma experiência que a gente gostaria de vivenciar, devido, claro, aos sentimentos dolorosos que normalmente acompanham tais situações. Ser julgado não é fácil. Mas também precisamos lembrar que já estivemos do outro lado, ou seja, no lugar daquele que julga e condena o semelhante, mesmo também
também diante de pequenos equívocos. Mas por que é tão comum as pessoas apontarem o dedo para o semelhante, mesmo conhecendo a dor que sentimos quando se é julgado? Porque todos temos essas experiências, né? Jesus, com o propósito de nos ensinar a não mais repreendermos nossos irmãos sem antes examinar a própria consciência, falou: por que tu vês, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. É um claro e forte chamado para que sejamos prudentes e principalmente indulgentes com os erros alheios. E claro, a gente precisa sempre que a gente traz alguma passagem de Jesus, seja as suas citações, ou seja, as parábolas, a gente precisa observar o contexto em que aquilo se deu, né? Onde Jesus estava, como ele falava, por que ele falava, quem era o público, as pessoas, as circunstâncias, tudo que ele fazia, cada uma das suas afirmativas, porque pessoas naquela época, pessoas hoje também, mas existiam muitas diferenças em termos de contexto e entendimento. É isso, Ayrton. Eu sempre gosto, né, da gente contextualizar, porque senão parece um tema que cai assim meio que de paraquedas. E se você tem a referência, quando isso surgiu? De quem? Como? Né? A gente já começa a se ambientar, a fazer uma ideia, né, da intenção, de como que se deu. E essa é uma fala de Jesus que foi dita no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ele é um verdadeiro resumo da doutrina que Jesus veio nos trazer e nos ensinar. Ali estão, seja em germe, de uma maneira mais ou menos ostensiva, tudo que ele depois ampliou, ensinou, multiplicou e viveu. E o Sermão da Montanha, ele tem uma estrutura bastante interessante, que não é o nosso tema aqui, mas assim, en passant, a gente vai comentar, para a gente poder entender nessa estrutura onde está o nosso tema de hoje, que é o argueiro e a trave no olho. Então, o Sermão da Montanha, ele pode ser comparado ou à construção de uma casa ou à subida de um monte, que é uma jornada. É a nossa jornada aqui na Terra, de onde a gente saiu e para onde que a gente tem que chegar. Tanto que, ao final do sermão, Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as vive, será como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, ele finda dizendo: olha, se tudo isso aqui que eu falei for cumprido, nada os abaterá. Então, ele começa, evidentemente, né, lançando as bases, os fundamentos, que são as bem-aventuranças, as virtudes que nós devemos construir para que a gente possa adentrar esse reino dos céus que ele nos promete, ou seja, alcançar essa condição de espírito com a perfeição possível ao lado do Pai. Depois ele avança para os pilares dessa casa em construção, o que sustentaria apesar das tempestades que haveriam de vir. São os pilares, que é a missão dos discípulos. Então ele nos convida a sermos sal da terra e luz do mundo. E nesses momentos difíceis que a gente atravessa, né, que nós não percamos o sabor, né? Ele disse: o sal se tornar insosso, para que ele serve? É na treva mais densa que qualquer luz se faz percebível.
Depois ele avança para as paredes dessa casa, ou as balizas, são os nossos limites, aquilo que, se a gente seguir, nós poderemos andar com segurança, né? São os limites de até onde a gente pode ir, é a lei divina. E aí os desdobramentos são bastante longos, ele se estende por boa parte do sermão, desdobrando a questão da lei divina. E depois ele começa a construção do telhado, que é aquilo que vai nos abrigar da chuva, quando ela vier. Antes das telhas, ele lança a base, a estrutura do telhado, que é o quê? Algumas advertências. Então, ele nos alerta sobre o materialismo, daí tem aquela questão, não se preocupeis com o que é vez de vestir ou comer, ele lembra das pombas, o não se pode servir a 2 senhores, está ali nesse momento. E depois ele nos lança uma outra advertência. Veja só, quase no final do sermão, quase no final dessa construção, ele lança uma advertência bastante interessante, nos lembrando o seguinte: nós viemos ao mundo tratar de evoluirmos. Nós, cada um de nós vai dar conta de si mesmo quando chegar lá. Nós individuais. Mas, via de regra, a gente esquece e começa a julgar o outro. Então é nesse momento que ele nos diz que nós não devemos cuidar do cisco que existe ou do argueiro que existe no olho do nosso irmão, enquanto a gente não tirar a trave que existe no nosso. E a gente precisa tirar essa trave para que então a gente veja em profundidade, porque sequer nós temos condição de abarcar as situações como um todo. Nós não temos condições de ver em profundidade, porque a nossa visão é limitada, porque nós também temos os nossos defeitos. Então, eu acho bem interessante, porque é quase o coroamento. Quase o coroamento. E aí, depois, então, ele lança, ele fecha, termina a construção, lança o telhado, nos exortando à fé, ao cuidado que devemos ter aos falsos profetas, que podem nos distrair e nos convidar a outros caminhos, e que nós possamos ir pela porta estreita, porque largos são os caminhos e larga é a porta que conduz às perdições. Então, basicamente é aí. Então, a gente já começa a entender a gravidade disso. Viemos cuidar da nossa evolução. E a gente chega aqui e começa a prestar atenção no outro. Eu queria colaborar só um pouquinho com uma linguagem mais poética do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, a psicografia do Chico. Só para aproveitar toda essa contextualização da Sandra, e eu só quero ler assim umas 2 ou 3 frases de como foi bonito aquele momento do sermão da montanha. Então, aí tem um pedaço que diz assim, lá na página 75, que o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Depois, ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. E depois, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E é importante que se diga que essa multidão que o ouvia não se limitava àquela multidão fisicamente presente naquele momento. Certo. Aquela voz ecoa até hoje e ele fala para nós, hoje, cada um de nós individualmente, todos os dias. É interessante, né? Porque um ambiente tão agradável, né? E certamente deve ter sido um momento... Nossa, a gente nem tem noção de vivenciar um momento tão sublime. Da grandiosidade, Da grandiosidade, né? Inimaginável para nós. Eu acho que quem estava lá encarnado, desencarnado, até hoje está sentindo tudo. Certamente, porque as energias, muito provavelmente, naquele momento, então, né?
E como tu coloca, né, Sandra, em toda esta estrutura, né, dos ensinamentos do Cristo, mas ele ali no meio, ele está sempre nos alertando. Os alertas são extremamente presentes. E aí, a gente ainda está aqui, né, passou 2000 anos e ainda estamos no mesmo pé e vamos ainda muito longe. Nesse capítulo, né, Elaine, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus busca nos ensinar a praticar o perdão. Fala lá, 70 vezes, 7 vezes. E ele traz em um dos seus itens dessa passagem justamente essa fala. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa passagem onde Jesus fala do argueiro e a trave no olho, uma orientação muito clara justamente para nós não julgar o semelhante, não ficar apontando o dedo. E essa semelhança, então, entre a indulgência e o perdão, porque a Sandra colocou, a gente precisa... Veja como que assim, a mensagem de Jesus é muito simples, mas é muito profunda. Como que eu vou enxergar aquilo que está na minha frente se eu tenho um cisco no olho? O olho ele tá dificultado, eu não vou conseguir enxergar direito. Então, primeiro tira, depois você vai ver a coisa do outro. Aí depois você vai ver, o outro tem um argueirinho, tem a travezinha dele lá, tem o argueiro dele, tira primeiro o teu ciscão aí, que tu tá cego quase, e ainda tu quer falar do outro. E em tudo isso, o perdão, como fica? Exatamente dessa forma. Como que eu vou julgar? Como que eu vou ver o outro se eu também tenho um caminhão de imperfeições para corrigir? É mais ou menos por aí. Eu queria iniciar falando um pouquinho do significado dessas palavras. Por favor. Porque a palavra argueiro, então, ela é uma partícula leve, insignificante, é um cisco, né? A palavra argueiro. Já a palavra trave é uma viga, um pedaço de madeira, um material utilizado para reforçar uma estrutura. Quer dizer que a trave é um cisco muito maior, né? É uma trave, não é um mero cisco. E aí, quando nós ouvimos, então, a Mateus colocando lá no capítulo 7, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, que é leve, que é um cisco? Uma poeirinha. E você não vê a trave no teu olho, que é enorme. Então, é muito fácil julgarmos o outro e a gente não se observar. E aí... Este é um exemplo que Jesus, um professor, um mestre. Os professores fazem muito isso. Eles estabelecem relações, eles fazem comparações para que o seu aluno possa aprender. Então, Jesus, ele usava as coisas simples e chamativas, a fim de que as suas palavras não se perdessem e se fixassem na memória daqueles que o ouviam, porque ele sabia da necessidade que todos teríamos de um longo tempo para que esse aprendizado realmente acontecesse. E nós estamos ainda no caminho, certo? As palavras, elas foram entendidas por muitos, mas muitos somente agora estão despertando para estes ensinamentos e muitos nem despertaram ainda, depois de todos esses anos que o Ayrton já comentou. E quanto mais nós estudamos o Evangelho, a vida de Jesus, mais nós conseguimos entender. Olha se não é assim mesmo. A nossa imperfeita capacidade de compreensão ainda. Quanto mais a gente busca, mais a gente percebe, puxa, como que eu não vi, como é que eu não sei isso, como eu nunca me atentei para isso, como eu não desenvolvi essa qualidade. A gente se coloca assim. E nós entendemos que os ensinos do Cristo, eles são cada vez mais vivos e mais necessários depois de todos esses anos. E o que a gente pode dizer, então, nessas palavras citadas por Mateus? Que Jesus destaca a facilidade que o homem tem em perceber os erros dos outros e a dificuldade de perceber os seus erros. E em relação ao perdão,
A gente pede todos os dias na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente esquece de se analisar, se conhecer exatamente, porque também nem está em nós perdoar, né? Isso é lá com Deus, né? A gente não tem que... Nós somos tão imperfeitos que nós pecamos sempre. Por que a gente tem que ficar querendo perdoar, ser perdoado? Nem cabe a nós. A nós cabe evoluirmos, buscarmos sermos melhores, sermos perfeitos, que é o que Deus espera. O caminho do julgamento, né? De não olhar, não prestar atenção na trave, no próprio olho, né? E só ficar prestando atenção naquilo que o outro comete lá dos seus equívocos, porque, como a gente já colocou, imperfeições temos aos montes. E a gente faz uso das imperfeições, sim, muito. Muito mais do que das qualidades, né? Infelizmente. Ainda, infelizmente. O nosso estágio evolutivo ainda está nesse pé. Mas são dois caminhos, a gente nem pode falar assim, caminhos opostos. Eu estou sempre julgando e atirando pedra nos outros. Ou, não. Eu olho para o meu irmão, só um pouquinho. Ele... Cara, como foi a educação dele, como foi a vivência dele, como foi a família, como foi o berço. O que este irmão é na sua essência espiritual, vindo de várias outras existências, a sua bagagem espiritual. Então, ele não é um ser só de hoje. Então, por que eu vou ficar só apontando o dedo para os seus problemas? Se eu fico fazendo isso, eu estou num processo evolutivo? Estou, porque isso dói para mim também. Isso reflete de volta para mim também. E eu vou estar aprendendo. Estou rumando para Deus? Estou. Mas por um outro caminho. Agora, o melhor ainda é o caminho do não julgamento. E aí, num segundo momento, talvez, depois, vir o perdão. Porque existe o processo para tudo isso, né? Não é assim, você para de julgar as pessoas e você está sempre perdoando por tudo que faz. Aliás, tem coisa que a gente pode perdoar, mas a gente não deve necessariamente aceitar. Né? São coisas diferentes. Mas, sim, são dois caminhos. Evidentemente, o caminho do perdão é um caminho com muito mais merecimento. Né? E por isso Jesus falou 70 vezes 7 vezes. E tudo isso estava no mesmo monte lá, né? O perdão é próprio das almas mais elevadas, né? E a gente precisa perdoar. Faz muito mais bem quem perdoa do que quem é perdoado. Eu acho que uma boa maneira da gente tornar esse processo menos difícil, porque fácil não é a gente se imaginar no lugar daquele que errou. Porque a gente... na verdade, assim, tudo se resume a uma visão equivocada de nós mesmos. A gente se julga maior e melhor do que a gente é. É o orgulho, né? Então, a gente se sente na condição de ser juiz da vida dos outros, esquecendo que sempre vai ser algo entre nós e Deus. O erro, se a pessoa errou comigo, não foi comigo. Isso. Né? Ela vai ter que prestar conta daquilo para Deus. E Deus tem os seus próprios ceifeiros e os seus juízes. E a gente se arvora em ser o juiz alheio, esquecendo que em algum momento eu também já errei. Eu já precisei do perdão dos outros. Eu ainda vou errar muito, porque viver em família, principalmente, em sociedade, é você ter que estar constantemente carecendo do perdão dos outros e necessitando perdoar os outros. Porque senão, a gente vai virar... Se a gente ainda estivesse na lei de Moisés, né, olho por olho e dente por dente, a gente seria uma sociedade de cegos, né? Então, é preciso que a gente compreenda que somos todos mais ou menos iguais. Meu irmão erra hoje, amanhã sou eu que vou errar. Hoje eu dou a mão para ele, amanhã eu vou precisar que alguém me estenda a mão. Então, quando a gente começa assim, se nivelar, sem achar que a gente é grandes coisas, a coisa começa a ficar um pouquinho menos difícil. A humildade, né, Sandra? Quando a gente passa a entender que somos todos criaturas do mesmo Pai
e que temos toda uma caminhada e que já tivemos um pouquinho dessa caminhada e que alguns avançaram um pouquinho mais, outros estão um pouquinho atrás, quando a gente tiver uma noção de que é assim. É um tequinho, né? Essas diferenças. A gente não vai mais ficar julgando. E olha só, tem uma passagem no Novo Testamento de Jesus, né, que justamente trabalha muito fortemente essa questão de não ficar julgando os outros. E ela contribui muito para o nosso tema de hoje, né, Sandra? E é uma passagem que particularmente eu tenho uma afeição, assim, uma predileção por ela, porque é repleta de ensinamento e mostra a grandeza do Espírito Divino que foi Jesus, que é Jesus, que é a passagem da mulher adúltera. Estando Jesus sentado a desenhar com o dedo na areia, eis que chega uma multidão alvoroçada, sedenta de sangue, de justiça, e apresenta ao Cristo uma mulher. Coitada, naquela época, só pelo fato de ser mulher já estava em desvantagem. Ainda tem algumas coisinhas por aí. Mas é incomparável, né? Tanto que a lei dizia que a adúltera e o adúltero deveriam ser apedrejados, porque ninguém fazia isso sozinho, né? Mas levaram só a mulher, então já começa por aí. Então eles apresentam a Jesus, a mulher, para testá-lo. Por que eles poderiam ter feito isso num outro lugar? Por que eles procuraram onde Jesus estava? Eles poderiam ter saciado a sua sede de vingança, porque aquilo não era justiça, era quase uma vingança. Porque eles desejavam testá-lo, para ver se ele cometia um deslize, porque se ele contrariasse a lei de Moisés, ele poderia ser ali preso, porque eles tinham conseguido um motivo para prendê-lo, para afirmar que ele estava contrário à lei. E se ele concordasse com a lei de Moisés, ele perderia credibilidade junto àqueles que já o seguiam, porque ele pregava misericórdia, amor e perdão. Só que esqueceram que ele também pregava justiça. Então veja como ele resolveu essa situação intrincada. Eles apresentaram a mulher e disseram: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. O que dizeis vós? Olha só que pegadinha. Então, ele com a mesma tranquilidade, sem se abalar 1 milímetro, ele olha aquela multidão. Eu fico imaginando a compaixão, né? A compreensão do quão ignorantes eles ainda estavam. E ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que não tiver nada no olho, pode olhar em profundidade essa alma que errou, que pecou. E ele desce a cabeça e continua com o dedo, escrevendo e desenhando na areia. E aí o que o Evangelho nos diz? Que, um a um, a multidão foi se retirando, começando pelos mais velhos. Muito interessante. Os cabelos brancos, a maturidade, faz com que a ficha caia mais ligeiro, né? A ficha é mais cheia, isso sim. O aprendizado já é... mais velho, mais experiência, a quantidade de sujeira no olho. Então, o exame de consciência foi mais rápido. Até que todos fugiram. Fugiram, não todos saíram. Todos se retiraram, reflexivos e envergonhados. E então, Jesus ergue novamente os olhos e eis que está somente a mulher ali diante dele. E ele pergunta para ela, aí que vem a maravilha dessa passagem, porque
ele não poderia ter descido do céu para errar conosco. Então, naquele momento que estava sozinho, ele e ela, em particular, como ele nos ensinou, vai e em particular, acerta com o teu irmão, deixa a tua oferta do lado do altar e vai e acerta em particular com o teu irmão. Ele faz isso, porque como ele vai ensinar algo que ele não vive? Então ele diz, mulher, onde estão aqueles que te julgavam? E ela disse, todos se foram. Então, ele não prescinde de educar, ele prescinde de julgar. Ele, o único no planeta Terra, né, que tinha envergadura moral para estabelecer um juízo, ele prescinde de julgar, mas não de educar, porque ele não podia errar com ela. Então ele diz, vai e não peques mais. Então veja só, ele consegue ensinar a todos, tanto a multidão que ali estava, quanto aquela mulher, com tranquilidade, com afetividade, com paridade, né, com acolhimento, com sabedoria. É algo realmente E eu quero colaborar de novo com o Boa Nova. Eu adoro esse livro, Boa Nova, gente, eu amo. Aqui tem essa passagem que a Sandra fala, tão bem narrada, tão bonita. E aí, quando ela se vai, os aprendizes, os alunos, né, os discípulos do Senhor vêm e perguntam, mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? E ele fixou o olhar no discípulo e, calmo e bondoso, redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? E continua, terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos, das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Então, olha, aqui entra exatamente, né? O não julgar, o observar o cisco, a trave no olho. Olha, fazendo essa reflexão, em vez do julgar, a gente se encaminha para perdoar. Exatamente, porque se precisa se colocar no lugar do outro, aquilo que a Sandra já falou. Perfeito. Né? De que estamos todos num patamar semelhante e em se conhecendo melhor, a gente consegue também perdoar muito mais, quando a gente se admite falível. Poderíamos concluir o nosso programa por aqui hoje, né? Porque com essa mensagem é extremamente claro a essência, né, da mensagem do Cristo sobre a indulgência. Mas são 8h33, já passou da metade do nosso programa aí. E a gente quer agradecimento aqui aos todos aqueles que estão nos acompanhando, e são muitas pessoas, nós nem conseguimos nomear todos, gente, mas a Marisa, o Jair, o Reni, o seu Nelson de Souza, nosso companheirão aí de todo sábado, nosso amigo Marcos de Xaxim, a Elisa, Jairo, Dari, o Wilson, a Andréia, a Ivone, o Marcos, Dona Cleci também, nossa querida colega, nossa querida amiga de trabalho no bem, e o Silvio, gente, de Florianópolis, o Silvio. Ô Silvio, legal, que bom, estás aí no litoral, que bom que a nossa mensagem está também auxiliando. Temos muitos amigos do movimento espírita aí na região de Florianópolis, muitos trabalhadores dedicados e obstinados pelo bem aí na região também. Aliás, em todos os lugares tem, né? Sempre tem. E a Lerides também, que nos dá o nosso bom dia. Obrigado, gente. Quiserem contribuir, dar sua sugestão, fiquem à vontade pelo próprio Facebook aí. E tem também o telefone 2049-1212, 2049-1200. Tem o site. Nos ajudem a fazer sempre cada vez mais um programa melhor, que auxilie
na melhora de vida de todos nós, é o entendimento, a ampliação. E no Livro dos Espíritos, nas questões 903 e 904, o Livro dos Espíritos é um livro que traz, o primeiro livro da codificação espírita. Kardec reúne muitos questionamentos referente à nossa relação com a espiritualidade, a continuidade da vida, enfim. E nessas duas questões ele questiona a espiritualidade, buscando entender as consequências que pode advir da nossa postura de julgar o semelhante. Porque isso, às vezes a gente já sente na pele e na hora, às vezes, né? Julgou, já volta. Mas e a longo prazo? E para nós mesmos, o que os espíritos nos orientam? Olha só, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, trata sobre as virtudes e os vícios. E especificamente lá na questão 903, Kardec pergunta aos espíritos se há culpa em sondar, em bisbilhotar, entre aspas, os defeitos dos outros e a eles responderem. E então o que ele diz? O que o Kardec fala? Que se é para criticar, aliás, os espíritos respondem, que se é para criticar e para divulgar, há culpa sim em ficar sondando os vícios alheios. E porque isso vai ser faltar com a caridade. E nós sabemos, fora da caridade não há salvação, e entendemos que a caridade é mais do que parece ser, né? Que ela é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, entra aí. E ainda o perdão das ofensas. E os espíritos, eles ainda nos dizem que, achei muito interessante essa parte, que antes de nós fazermos uma censura das imperfeições dos outros, que nós precisamos ver se não se poderia dizer o mesmo de nós. Isto é, de também sermos censurados exatamente pelos mesmos motivos. E eles nos recomendam que nos esforcemos para que a gente tenha qualidades exatamente opostas aos defeitos do que aquilo que nós criticamos no outro. E nas mais das vezes aquilo que a gente critica é exatamente o que a gente tem na gente, não sabe tratar, daí é melhor tratar no outro. E que descarregar, mandar o outro tratar. E esta é a maneira de nos tornarmos superiores. E aí eles continuam dizendo assim: se a gente observar no outro, censurar o outro por ser avarento, sejamos nós generosos. Se observarmos no outro o orgulho, sejamos nós humildes e modestos. Se observarmos no outro a dureza, que possamos nós sermos mais dóceis. E que se observarmos que o outro age com baixeza, que sejamos nós, então, grandes em todas as nossas ações. Enfim, que possamos fazer tudo de tal maneira que não possam ser aplicadas as palavras de Jesus para nós. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Doeu, né? Isso, eu achei lindo esse pedaço, tem lá no Livro dos Espíritos. E sobre a questão 904, então, ela é assim porque a 903 fala em sondar os defeitos dos outros, mas a 904 ela especifica que é sobre a sociedade, sondar as chagas da sociedade. E aí os espíritos respondem que depende, então a pergunta é se há culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar. E aí a resposta dos espíritos é que depende do sentimento que leva a pessoa a fazer isso. Se é com uma intenção de auxílio, de progresso, vislumbrando momentos melhores, ou se é realmente com a intenção ruim, né, de se aproveitar. E aí, como que nós vamos poder analisar se a intenção é boa ou não? Aquilo que a gente consegue colher de bom, que a gente possa absorver. E aquilo que a gente entende que não é bom, cada um vai responder. A gente vê, né, Luane, isso ao longo da história e nos nossos dias, em tudo que é lugar, na humanidade inteira. A gente vê pessoas, às vezes, usar um termo talvez mais forte, mas denunciando problemas na sociedade, justamente com o propósito elevado de que aquilo não ocorra porque aquilo é incorreto e que se precisa pensar no bem das pessoas. Certo. Ok? E que isso é muito meritoso.
Mas também existem pessoas que ficam de olho nessas situações para promover-se em cima disso. É exatamente isso. E ainda, sobre essa questão, tem o palestrante espírita, o Alberto Leite, que eu andei pesquisando, assim, umas falas dele, achei muito interessante. Que ele nos diz que, ao sondar as chagas da humanidade, o objetivo deve ser para ajudar aos outros, motivando a sociedade a viver melhor, que é o que o Ayrton acabou de falar. Pois aqueles que são os escritores, os que detêm o poder da palavra, nós hoje aqui estamos nesse papel, né? Estamos nesse Nós papel, estamos exatamente. divulgando. Isso. Então, que nós temos o domínio sobre a massa. Temos. Nós aqui temos um domínio sobre a massa, aqueles Ou que uma expõem, que influência, escrevem. talvez. Uma influência, Isso. Pode ser uma influência. Domina mais. E que essas pessoas, então, elas têm uma oportunidade grandiosa para insuflar o bem, os pensamentos de justiça, a gratidão, o amor, e que também tem o contrário. Né? Promover-se. Essas pessoas têm esse poder. E que nós devemos sim conhecer os fundamentos do mal, porém não divulgá-los como fonte de prazer. Isso é o que o Alberto Leite coloca. E ele ainda nos diz que quando nós lemos ou ouvimos determinados assuntos, que nós criamos imagens que passam a ser nossas filhas. Ele usa esse termo. E se permitirmos que elas se desenvolvam, elas passarão a nos acompanhar. Pois sempre tornam a casa paterna. Como filhas, elas sempre tornam a casa paterna igual ao filho pródigo. Então, aquele que divulga, ele tem em suas mãos um instrumento poderoso de ajudar ou de destruir. E nós sabemos que é assim. A cada um será dado de acordo com as suas obras, também sabemos disso, né? Que nós podemos, então, colher os frutos do bem que nós semeamos, né? Ou nós podemos também colher o fruto da discórdia, da tortura. Porque dependendo do que se fala, as pessoas, elas ficam, sim, torturadas. E só para finalizar, quando Pilatos volta a interrogar Jesus, nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? E o espírito Miramês, ele nos elucida sobre isso. Mesmo que o escritor seja acusado por ensinar o bem, em muitos casos devem silenciar-se diante dos ignorantes, mas continuar escrevendo, divulgando a harmonia da vida em todas as formas possíveis, mostrando que fora do amor não há solução para os problemas da sociedade. Interessante, né? Muito, muito e, nossa, extremamente profundo, Laine, extremamente profundo. Dá para passar dias e dias Sim. refletindo só em cima disso. Porque olha, Ayrton, não é um ou outro, né? Não, e a gente, é uma sociedade toda. Não, e a gente vê isso assim, ó, nossa, extremamente frequente em inúmeras relações, nas grandes e nas pequenas. E aí eu já gostaria de acrescentar, Sandra, o nosso próximo item, porque está muito encadeado com o que a Laine trouxe, né? Porque, então a gente precisa tomar muito cuidado, como Jesus diz, primeiro tu tira a tua trave, aí depois você fala do outro. Tá, mas só um pouquinho. Existem muitas situações onde a gente precisa relevar, a gente precisa levar o pé da letra, vai ter problema. Tem casos que a gente, sim, deve falar, né, do argueiro do outro em prol de muitos, até porque nós temos o nosso judiciário, que é formado por pessoas imperfeitas, mas que também nos ajuda ainda, enquanto humanidade cheia de problema, a corrigir alguns deles. Então, vamos lá. Nossa, tentar resumir isso. Tanta coisa. O tempo é muito importante, porque se a gente fizer leituras fractárias, segmentárias do Evangelho, a gente vai estar sendo parciais, né? E nós vamos estar buscando em Jesus endosso para os nossos vícios. Então a gente lê e repete a exaustão algo que ele disse, não julgueis para não serdes julgados, e esquece que ele também disse,
Se tens algo para acertar com o teu irmão, larga a oferta no teu altar e vai com ele em particular te acertar. Ou seja, esse confrontamento, ele é necessário. Isso está lá no ESG também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Eu até fiz a anotação, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele diz, né, retoma essa fala de Jesus, acertarmos em particular, porque do contrário, isso vira mágoa e rancor. Uma pessoa só perdoando, enxergando tanta maldade acontecendo, ou tanta injustiça acontecendo, e ele, né, só guardando aquilo, vai virar mágoa, rancor, e essa pessoa pode até adoecer. É uma relação que não se sustenta. Outra coisa que eu gostaria de falar, comentando isso que a Loine falou, e já entrando no que o Ayrton perguntou, assim, ó, há várias maneiras de julgar e várias motivações, né? Porque tem muita gente que, quando faz a censura alheia, ou ele está desejando reprimir o mal, e isso é lícito, né? Ou ele está tentando desacreditar o próximo. Isso não é lícito. Né? Tudo depende da intenção. O judiciário que nós temos hoje, que são juízes que julgam causas. E aí eu sempre me lembro da fala do Haroldo Dutra Dias, que é palestrante espírita, mas também é juiz de direito. E ele sempre disse assim: eu nunca julguei pessoas, eu sempre julguei processos. Então isso faz toda a diferença. E aí nós precisamos entender o seguinte: se a caridade manda perdoar, se a misericórdia é infinita, 70 vezes 7, porque, como disse o Chico certa vez, né, criminoso é todo aquele que ainda não foi descoberto. Se por um lado a gente tem essa verdade, por outro lado, é fato que nós temos algumas condutas, alguns irmãos que agem de certas formas na sociedade e que nós não podemos perdoar e deixá-los convivendo conosco. Eles precisam ser afastados da sociedade para que um mal maior não seja causado. Né? Então, até porque senão ele vai persistir no erro. Sim, enquanto ele não estiver transformado, ele precisa ter limites para conviver com aquelas pessoas que podem estar sob ameaça desse tipo de conduta. E muitas vezes nós temos trocado os pés pelas mãos. Em nome da empatia, do perdão, né, dessa suposta caridade, nós temos contribuído para comportamentos que deveriam ser educados, como Jesus fez com a mulher adúltera, e a gente está tolerando, aceitando e se encolhendo. Então, hoje nós vemos professores que apanham de alunos. Nós estamos vendo alguns crimes sendo tratados como algo mais brando. Existem exortações, né, para que pedófilos, por exemplo, sejam tratados como doentes, né, e não sejam julgados, né, por um tribunal na justiça comum. Mas e as crianças que estão vulneráveis? É doente, não é doente? Trata, não trata? É outra questão. Mas tem que afastar e tem que coibir e não pode permitir. Seria a mesma coisa que Jesus diz assim: não, essa vez está perdoado e tal, vai. Ele não faz mais. Se tu quiser fazer de novo, daí... Mas não foi isso que ele falou. Ele falou: não faça mais. Exatamente. A coisa é muito mais ampla. E eu vejo assim, ó, há 3 formas de aprender. Nós aprendemos pelo amor, principalmente através da lei divina, dos nossos pais, daqueles que nos criaram, dos nossos avós, aqueles que nos amam. E eu sempre digo para os meus filhos: meu filho, aprenda da mãe, que a mãe está ensinando com amor, porque se tu tiver que aprender a mesma lição da sociedade, vai ser mais dureza. A gente aprende pela observação dos próprios erros, e aí a dor é a professora, porque a gente já errou, a gente está sofrendo com aquilo. Né? Então a gente observa aquilo que errou e tenta se transformar, mas a gente também pode aprender pela observação dos erros alheios. Sim. Então, a gente deve ter essa conduta misericordiosa, mas também prudente. Nós precisamos enxergar o que está acontecendo na sociedade e saber discernir. É o que Marcos registra lá no seu Evangelho 13:33. Olhai, vigiai e orai. É o único dos evangelistas que coloca esse olhai na frente. Para mim é fundamental.
Porque você tem que olhar o que está acontecendo na sociedade, no teu entorno, na tua família. Você tem que discernir o certo do errado, você tem que perceber o que está acontecendo. Aí você vigia o teu pensamento, os teus sentimentos, as tuas palavras, para ver se você não está em consonância com aquilo que você está julgando. Porque, como a Loine falou, você tem que agir diferente. Né? E orar constantemente, para que você tenha essa conexão com o alto, se mantenha fiel, digno, né? E não caia em tentação. O discernimento, né, Sandra, que a gente precisa muito ter o discernimento. Exatamente. Então, quando for para humilhar uma pessoa, a gente não deve trazer a público o erro que ele cometeu. Mas se for para salvaguardar a sociedade, então a gente deve fazer um juízo. Mas um juízo com misericórdia, como Jesus nos ensinou, porque a lei é de amor, justiça e misericórdia. Então, isso que a gente precisa ter muito claro, que é uma balança. Né? Não é apenas perdoar sem educar. Mas também não é julgar sem misericórdia. Balança nos lembra equilíbrio, né? E equilíbrio é regra divina para tudo. Para tudo. O Criador, na sua perfeição, tem o predomínio do equilíbrio. Gente, são 8h50. E estamos transmitindo o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó, FM 100.1. Gente, agradecemos muito a colaboração de todos, a participação, aqueles que nos ouvem. Muitos amigos aqui nos deram bom dia, Sandra, a Rose, outros que a gente já nomeou anteriormente, a Lia também, a Bonalisa, que também faz parte da nossa equipe. A Clenir sempre está nos auxiliando, a Nilva, enfim. E a todos aqueles que não se manifestaram via redes sociais, mas que estão nos ouvindo, o nosso agradecimento por estarem conosco, que a nossa mensagem, que nós somos meros, né, auxiliares terrenos, que nós possamos, pelas ondas do rádio, chegar a muitos corações para a gente, aos pouquinhos, ir transformando a nossa casa planetária num mundo bem melhor. E vamos aproveitar esta paradinha para ouvir mais uma vez o comercial do nosso patrocinador, aquele que nos auxilia a que todos os sábados o programa possa estar no ar. Scala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Scala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem. Hoje o nosso tema, o argueiro e a trave no olho. Então estamos falando na essência do nosso tema de hoje, a indulgência, né? Não julgar. E até já falamos isso mais no início do programa, mas vamos trazer como a nossa mensagem final, porque é a melhor reflexão que a gente pode fazer em relação à indulgência. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um dos itens que fala especificamente sobre a indulgência. E ela nos sugere, né, a colocar-se diante de um espelho perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Assim, antes de passar para a Loine, né, que ela vai comentar a respeito desse tema, eu só queria finalizar, porque a gente estava falando em balança, em equilíbrio, em fazer esse acerto com o nosso irmão, né? Então, que a gente seja misericordioso ao enfrentar o erro do outro, ao comentar o erro do outro, mas que a gente também não deixe, né, de estabelecer esse acerto, porque é bom para todos. Então, eu quero só colocar para o nosso ouvinte aqui as formas que nós temos de fazer esse acerto de contas com o nosso irmão. Se nós chegamos para o nosso irmão com verdade naquilo que a gente está observando e amor, a gente está agindo com caridade. E aí a chance da gente se acertar é muito maior. Se a gente chega com verdade, mas com ódio, com rancor,
nós estaremos sendo cruéis. Cruéis, exatamente. Se nós chegarmos cheios de amorosidade, mas com mentiras, nós estaremos sendo hipócritas. E não vai resolver nada. Exatamente. E se nós chegarmos com mentira e ódio, nós estaremos sendo perversos. Então, olha nessa equação, nessa balança, há várias formas da gente agir. Verdade e amor. Caridade. A gente vai alcançar, né? Não, né? Porque está na mão do outro também, mas as nossas chances aumentam muito. E a gente só dá o que tem no coração. Então, voltando a essa questão, né, do espelho. Do espelho, isso, Laine, do espelho. Vamos Então, lá. tem uma passagem no Evangelho que diz, né, que para julgar-se a si mesmo seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? E eu acho que sim, que nos olharmos para nós mesmos como se a gente fosse uma outra pessoa é a única forma que nós temos de nos conhecermos melhor. E como que a gente pode fazer essa observação? Como é que isso seria possível para nós? Nós teríamos que nos observar constantemente nas nossas atitudes em relação aos acontecimentos, ao nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as outras pessoas. Precisamos nos observar e nos aceitar primeiramente como nós somos, porque nós negamos o que nós somos. A gente vê no outro, né? E nós negamos em nós. E é aquilo que a Sandra falava, às vezes eu vejo no outro, puxa, mas ele é muito orgulhoso, ou ele é muito agressivo. E aí, será que não sou eu que sou assim? Então, quando nós conseguirmos analisarmos as nossas reações com objetividade, sem ficar com justificativas, porque a gente justifica muito as nossas atitudes, o nosso jeito de proceder, aí nós vamos nos conhecendo melhor. Puxa, Laine, você, por favor, né? Mas é orgulhosa. Por quê? Porque agiu assim. Orgulho. Aí nós precisamos aceitar as nossas imperfeições, porque querer progredir no bem, pelo bem e para o bem, no cumprimento das leis divinas, exige que nós combatamos o mal que existe em nós mesmos, não tem outro jeito, e que foi criado por nós. Isso é muito interessante. O mal foi criado por nós, nós precisamos extirpar ele de dentro de nós. E esta é a tarefa que nós temos aqui na Terra, e é por isso que nós recebemos a oportunidade das reencarnações, para que a gente possa tirar de nós aquilo que nós ainda temos de ruim, certo? E daí, nas descobertas sobre si mesmo, nós sabemos que o que nós vamos perceber que nos leva a nos ofender e a não querer perdoar e tal, é o orgulho que nós temos. E já se diz muito na doutrina espírita que o orgulho é uma das chagas da humanidade, mesmo? Então, para que a gente possa se observar, menos orgulho, mais vontade, mais verdade. Certamente não deve ser um exercício, não, a gente sabe, porque todos temos essa experiência de uma forma ou de outra, né? Não é exercício muito agradável, mas para o espírito, né, o ser imortal que somos, talvez seja o mais saudável. Que a gente se olhar no espelho, repensar e enxergar, porque não é só para ter dor isso, Laine. Não é só para ter dor, olhar no espelho. Ao contrário, se eu tenho comigo que quando eu olhar para o espelho e eu conversar comigo mesmo, dizer assim, ó, cara, dá uns passos diferentes, pô, errou, tropeçou, tudo bem, vamos lá. Não faz de novo, foi o que Jesus falou para a mulher adúltera, não comete de novo. Aí tem aquela história do remédio, é amargo, mas ele cura. Isso, entende? A gente tem que pensar para frente. As coisas vão ser melhores, né? No livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico, tem uma mensagem que diz assim: desde o primeiro dia da Boa Nova, Cristo convida, insiste e apela.
para que nos convertamos em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará na terra, entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade, e que nós possamos ser, então, esses corações de boa vontade. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos muito a todos aqueles que nos acompanharam. Que Deus ilumine a todos. Procurem as nossas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana que vai nos ajudar a ser pessoas melhores. Que todos tenhamos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.